Hoje eu vou falar sobre uma tradução comentada que foi realizada em parceria, né, de uma crônica da Júlia Lopes de Almeida. Dentre os temas cotidianos mencionados, a crônica comenta, que nós traduzimos, eu e a Luzia, né? Dentre os temas cotidianos mencionados, a crônica comenta sobre os incômodos causados pelos ladrões na época mais quente do ano, o fechamento de uma escola e também as expectativas em relação ao futuro do Morro de Santo Antônio, assuntos que certamente ocupavam o dia a dia dos cariocas. Aqui eu trago um fragmento, né, onde percebe-se uma das questões apontadas. Ela vai dizer o seguinte: pelas imediações do carnaval, antes, a fim de arranjar dinheiro para as folganças, depois para equilibrarem os seus orçamentos desfalcados, os senhores gatunos redobram de atividade. Os galinheiros tremem. Não há Chantecler capaz de defender sua amada faisã ou pintade das garras sujas desses patifes. Os gansos perdem a voz, na comoção do espanto, e os próprios cães de fila murcham os corpos de encontro aos muros, com o terror de serem percebidos. Ou seja, verifica-se o realce do lado mais animalesco do homem, bem como a zoomorfização presente na estética naturalista, atribuindo comparativamente características de animais que os identificam e igualam aos seres humanos, não só aos que não têm nobreza de caráter, como também aos que são considerados medrosos e tolos para enfrentar os ladrões, não importando se estes são corpulentos e robustos ou se são franzinos e delicados. A crônica carioca do século XIX não só registrou a vida urbana do Rio de Janeiro, mas também ajudou a consolidar um gênero literário essencial, marcado pela simplicidade e naturalidade que contrastavam com a tradição de grandiloquência e requinte gramatical. Como afirma Cândido, a crônica operou milagres de simplificação e naturalidade, que atingiram o ponto máximo nos nossos dias. Com seu tom acessível e por vezes cômico, aproximou-se de leitores de diferentes classes e contribuiu para a construção de uma identidade cultural e literária brasileira. Uma vez dito isso, nós vamos para a última parte, então, da apresentação, que é propriamente o processo de tradução ao espanhol. Um compromisso, né, em que aí nós vamos chamar um compromisso entre a naturalização e a exotização. Bom, o processo de tradução literária envolve estratégias definidas pelas escolhas do tradutor, influenciadas por fatores mercadológicos que buscam manter a sua invisibilidade, segundo Venuti, 1995, e ideológicos que determinam se a tradução será mais domesticadora ou estrangeirizadora, também segundo Venuti, 2002. Na tradução estrangeirizadora, o papel preserva as particularidades culturais e estéticas do texto original, né? Promovendo um contato aí intercultural, já que, ao estabelecer uma relação interativa entre as culturas, o tradutor perpetuará a tradição ou a transgredirá. Bom, as decisões sobre o que manter ou modificar entre as culturas refletem o que Torres, e aqui eu cito Marie-Hélène Catherine Torres, de 2014, o que ela define como um ato antropofágico, né? A tradução pode ser naturalizada, o que ela vai chamar de antropofagia etnocêntrica, ou exotizada, que seria a antropofagia inovadora, ou
um equilíbrio ainda entre ambas, que seria a antropofagia intercultural. Bom, aqui vamos tentar aclarar um pouquinho esses termos, né? A Torres, ela vai explicar que a naturalização adapta costumes e adapta referências à cultura de chegada, né? Enquanto que a exotização, veja que nesse sentido que ela está falando, explica que a naturalização, ela vai adaptar costumes e referências à cultura de chegada. É um pouco do que a gente já viu com outros autores a respeito da domesticação, né, que eu vou falar ali um pouquinho mais adiante. E ela vai dizer que a exotização, na verdade, em vez de adaptar, ela vai preservar, né, elementos culturais do texto-fonte. Né? De modo semelhante, o Franco Aixelá, que é um professor da Espanha, da Universidade de Alicante, ele associa a naturalização, né, à inserção de itens culturais específicos no repertório da língua-alvo. Bom, essas estratégias aí que nós vimos, elas se relacionam diretamente com os conceitos de domesticação e estrangeirização do Venuti, e com a ideia clássica do Schleiermacher, né, que é anterior aí ao Venuti, né, que vai escrever lá em 1813, né, ele vai falar que segundo a qual o tradutor, para o Schleiermacher, o tradutor deve escolher entre aproximar o texto, né, aproximar o leitor do autor do texto, né, ou fazer o sentido contrário, né, aproximar o autor do texto, ou seja, o texto aproximar do seu leitor, né, e aí é que nós vamos ter a questão da domesticação, né, ou da estrangeirização, né. A domesticação, então, só para que fique bem claro, a domesticação, ela vai pegar o texto do autor, né, e vai trazer aquele texto e vai esmiuçar, né, para esse leitor aqui, né. E no sentido, quando ele está falando de estrangeirizar, do tradutor estrangeirizar esse texto, no sentido de que ele vai pegar o leitor desse texto e vai levar ele, né, para aquele texto, onde nesse texto o leitor ele vai sentir ele não vai ser um texto mastigado, né, mas o leitor ele vai ter que descobrir coisas nesse texto, né? Então, depois, se isso não ficou muito claro, a gente pode ver nas perguntas, quando formos conversar um pouquinho. Entretanto, em todas as línguas, culturas, há exotização e naturalização, e a sua predominância depende do texto, do projeto e da ideologia do tradutor, né? Então, vejam que aqui, esse é um artigo em que eu e a professora Maria-Helene Torres escrevemos e publicamos em 2023, a gente vai comentar sobre isso, né? Que, na verdade, não se faz nem bem uma coisa e não se faz nem bem outra. O que se faz é se misturar, né? Então, aí vai ter exotização e vai ter naturalização, dependendo aí do projeto do tradutor. Bom, no caso da crônica publicada, né, no jornal O País, que aborda temas como roubo no Rio de Janeiro e o fechamento de uma escola, a tradução, segundo o nosso entender, a tradução ela deve preservar os topônimos originais, né?
Rio de Janeiro continua sendo, não vai ser Rio de Janeiro ou algo assim, né? Nós mantemos os topônimos na tradução, então é Rio de Janeiro, é Santa Teresa, é Estácio de Sá, Engenho Velho, Morro do Santo Antônio, né? Esses topônimos a gente entende que eles devem ser preservados por todo o seu valor histórico e cultural, né? Então, essa escolha é uma escolha de caráter exotizante, né? Aqui, então, seria mais ou menos um exemplo para vocês, né, do que seria esse caráter exotizante, porque ele permite que o leitor espanhol se aproxime da realidade brasileira e da sua memória urbana, né? Pois o tradutor, desde um ponto de vista exotizante, pode brindar ao leitor do texto traduzido a possibilidade de se acercar ao outro, né? Acercar a cultura do outro. Assim, a preservação dos nomes e referências locais evita que os valores culturais do primeiro espaço sejam apagados e cobertos pelas inscrições importadas, né? E aqui eu cito um texto em que eu e a professora Mara Gonzalez Bezerra traduzimos, né? Que é um texto da Nair Anaya, né? Que foi traduzido e que já fala disso, né? Esse texto, vejam, foi publicado em 2015, né? Então, olha que interessante isso, né? Os valores culturais do primeiro espaço, né, sejam apagados, né? Se deve preservar, né? Preservar isso para evitar que os valores culturais do primeiro espaço sejam apagados e cobertos pelas inscrições importadas. Né? Bom, aqui eu trago para vocês aquele trecho que eu mencionei antes, né, que vai tratar da animalização do ser humano, onde ele vai falar dos senhores gatunos, né, os galinheiros, os chantecler, os cães de fila, os gansos, né. Aqui eu trago para vocês como que a gente fez a nossa tradução pro espanhol, né. Vocês podem verificar que já de cara a gente, os senhores gatunos vão se transformar em senhores rateiros, né? E aqui eu vou explicar, vou comentar para vocês esse fragmento, né? O fragmento analisa o uso simbólico, né, de animais e humanos na crônica estudada, destacando a linguagem figurada que intensifica a expressividade e associa características humanas aos animais. Inicialmente, as aves, seguidas pelos cães de fila e, por fim, pelos senhores gatunos, representam uma hierarquia de medo diante dos ladrões, os gatos, né? Invertendo a lógica do poder, pois seres normalmente fortes mostram-se frágeis e temerosos. Aqui ela ironiza ao afirmar que não há chantecler capaz de defender a sua amada faisã ou pintade das garras sujas desses patifes. E aqui ela faz uma referência à peça, né, Chantecler, né, de 1910, né, que é do poeta e dramaturgo francês Edmond Rostand, cujo protagonista é um galo vaidoso e orgulhoso. O que acontece? Aqui na tradução ao espanhol, manteve-se o Chantecler, faisana e pintada, né? O termo pintade, antes vertido, a princípio nós pensamos em galineta, né? Foi substituído por pintada para preservar a referência original.
Os gansos, que perdem a voz na comoção do espanto, ilustram a inversão simbólica, já que são aves ruidosas. O mesmo ocorre com os cães de fila, traduzidos finalmente como perros mastines, por serem fisicamente e funcionalmente semelhantes ao fila brasileiro. Quanto, e aí eu deixo para comentar, né, por último, né, quanto a senhores gatunos, né, que é a metáfora para ladrões, né, a tradução inicial, ladrones, né, a gente poderia ter substituído los ladrones no son tontos, né, não preservava, porém ela não preservava o sentido animalizado que tem em todo esse fragmento, né? Assim optou-se por rateiros, termo que em espanhol significa ladrão que hurta com manha e cautela coisas de pouco valor, além de ser bajo, vil, despreciável, né? Segundo o dicionário da Real Academia Espanhola. Continua aqui nesse trecho, mantendo, ou seja, designa um ladrão astuto e vil, né? Mantendo a carga simbólica e comportamental do original. Essa adaptação reflete o processo de desterritorialização literária descrito por Torres e Sesco, 2023, em que a tradução transporta a obra para outra cultura, né? E também o que Franco Echelat aponta sobre a necessidade de o tradutor considerar as diferenças culturais e linguísticas para preservar o sentido. Vejam que se a gente traduzisse por gatuno, os senhores gatunos, mantivesse, o gatuno no dicionário em espanhol, ele não tem essa relação com ladrões, né? Mas os rateiros, sim, têm essa conotação. Então, aqui a ideia é manter, né, essa animalização e só que em vez de ser os gatos, vão ser os ratos, né? Em vez de senhores gatunos, vão ser senhores rateiros, para poder manter essa ideia de que eles são ladrões. Bom, aqui também eu trago para vocês um segundo exemplo, e o último exemplo, na verdade, né, que é um provérbio popular. Nesse segundo fragmento, a autora comenta que absolutamente tudo serve aos ladrões, né? Vejam que ela diz: fazer dinheiro não importa como nem com que. Tudo que cai na rede é peixe. Leva-se assim de cambulhada regadores e leques de tartaruga, pulseiras e pás de lixo. Ela está descrevendo, tudo que era objeto de roubo, né? Tudo que eles roubavam. Bom, então, a autora comenta que absolutamente tudo serve aos ladrões, desde quinquilharias até o que há de mais valor, e não importa de que forma o furto acontece. Fazer dinheiro, não importa como nem com que, né? E termina aí usando o provérbio, né? Que nesse caso é uma máxima inequívoca, né? Em que tudo que cai na rede é peixe, que pode ser encontrado também de forma mais abreviada, como caiu na rede é peixe. Ou ainda de forma negativa a gente encontra, né? Nem tudo que cai na rede é peixe. Então, que significa, né, com relação aos dois primeiros, que tudo serve, né? Tudo vale, tudo pode ser aproveitado sem exigência ou seletividade. Bom, aqui na tradução, eu e a Luzia, né, apoiadas no que o Berman afirma, de que estão assentados em uma experiência,
a princípio idêntica, os provérbios de uma língua têm quase sempre equivalente em outra língua. Assim, inicialmente, o que nós fizemos? Nós consultamos aqui o fórum do Word Reference, né, de outubro de 2024, no qual nós encontramos algumas possibilidades para o espanhol. Na sequência, também verificamos a ocorrência delas em um buscador de internet, obtendo, nas duas pesquisas, os seguintes resultados. Todo lo que cai em la red es pescado. Porém, nós tivemos 4 ocorrências apenas desse, né? Depois, a ave que vuela a la cazuela, né? Vejam a quantidade, 4.000, né? Olha só, uma quantidade imensa de ocorrências para esse outro aqui, né? 4 milhões, né? Seria. Del cerdo se aproveitam hasta los andares, ou também del cerdo hasta los andares, né? Também tivemos bastante ocorrência. E teve outras ainda que a gente achou também. Todo es bueno para el convento, teve só 2 ocorrências. Si tiene barba San Antón y se no la Puríssima Concepción, 13 ocorrências, né? Enfim. Bom, então, sendo assim, as pesquisas nos mostraram uma tendência a escolher o provérbio ave que vuela a la cazuela. No entanto, o que de fato nos fez decidir por esse provérbio, né, foi por ele passar ao leitor da língua de chegada a mesma ideia do provérbio do texto-fonte. Qualquer ave serve, né? Tudo pode ser aproveitado sem exigência ou seletividade, conforme já mencionado, né? O Berman, 2013, ele ainda afirma, né, que o tradutor deve pensar também no seu público, né, ou mais precisamente na legibilidade, né, da sua tradução. Segundo, pela sonoridade também, né, envolvida, né, principalmente em V, nos pares ave, né, e em lá, nos pares vuela a la cazuela, né? Então, tem uma sonoridade que pro provérbio é bastante importante. E a terceira, né? Por que a gente decidiu também, né? Em terceiro, por termos encontrado esse provérbio no refraneiro multilingüe do Centro Virtual Cervantes, entre outras as seguintes informações. Então, ele dizia aí que a ideia principal, né, a ideia-chave principal aí, seria o benefício, e o significado dela se disse para afirmar que todo é aprovechable. Bom, passando aqui, então, para as considerações finais, né, a Júlia Lopes de Almeida foi uma importante voz feminina, como vocês puderam ver através de toda essa apresentação, né, foi uma voz feminina na literatura e nas discussões sociais e políticas do Brasil da Primeira República, contribuindo para a emancipação intelectual e artística das mulheres e inspirando futuras escritoras. Além de romancista e contista, atuou como jornalista, publicando crônicas em jornais de grande circulação, nas quais abordava temas sociais e cotidianos do Rio de Janeiro do início do século XX, sob uma perspectiva crítica e pessoal. Na tradução de suas crônicas, é essencial compreender o contexto histórico e cultural da autora, pois o tradutor precisa fazer escolhas que equilibrem a preservação dos elementos culturais do texto original e a sua adaptação ao novo idioma. Essas decisões podem oscilar entre manter a diferença cultural
que a gente vai chamar de exotização, né? E adaptá-las à cultura de chegada, o que seria a naturalização. Sendo assim, esse estudo buscou destacar esse equilíbrio na tradução português-espanhol da crônica da autora, buscando conservar a sua estética e promover o diálogo entre as duas línguas e culturas, além de incentivar novas pesquisas sobre a obra de Júlia Lopes de Almeida, né? E dessa forma eu agradeço muitíssimo, né, por vocês terem me ouvido